bom estar com vocês nesta noite em mais um Tadel, treinamento de líderes avançado. Eu e você, queridos, nesta noite temos muito para receber do Senhor. Queridos, é muito bom estarmos aqui nesta noite e eu quero começar esse Tadel com uma oração. E eu gostaria que você também começasse aí na sua casa, esse momento que você está dedicando, né, ao treinamento, ao crescimento na sua vida ministerial, né, e na sua vida também pessoal como discípulo de Jesus. E eu queria que você nessa hora fizesse uma oração e pedisse ao Senhor para falar com você, para que essa noite não fosse apenas mais um momento aonde você para, né, as suas atividades, ou talvez até esteja fazendo alguma coisa e nesse momento também ouvindo. Mas eu queria que você nessa hora parasse o que você está fazendo, se possível, e você dedicasse realmente esse tempo para treinamento. Treinamento para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender mais e para que a gente coloque, né, logo em prática. Nós precisamos de papel e caneta, nós precisamos do nosso ouvido atento, das nossas atenções voltadas para aquilo que vai estar sendo ministrado. Então eu gostaria que você nessa hora, se possível, faça isso. Né, corre, pega um papel, uma caneta, né, sua agenda ou o seu celular, não sei como que você faz as suas anotações, e depois então você faça essa oração ao Senhor, pedindo que Ele, né, te faça crescer mais um pouco nesta noite. Amado Deus, muito obrigado, Paizinho, por estarmos aqui juntos novamente. Eu sei que nós temos líderes tão preciosos, pessoas que têm se dedicado realmente, ó Deus, ao pastoreio, ao cuidado, ó Deus, a liderar, ó Deus, pessoas. E eu peço, Senhor, que esse tempo, ó Deus, seja um tempo de qualidade para nós. Um tempo onde nós vamos realmente ouvir o Senhor, aquilo que o Senhor quer nos acrescentar, aquilo que o Senhor quer movimentar em nós. Pai, eu sei que esta palavra, ó Deus, ela já foi ministrada em meu coração, ela já tem, ó Deus, surtido efeito em minha vida, e da mesma forma eu quero pedir ao Senhor que ela possa, Pai, também frutificar na vida dos meus irmãos, dos teus discípulos, dos teus líderes, desses pastores, ó Pai querido, que o Senhor tem levantado para cuidar de pessoas. Ó Pai, antes de fazer, nós precisamos ser. Antes de fazer, antes de, ó Deus, colocar a mão na massa, nós precisamos, Pai, do Senhor. Nós precisamos de vida do Senhor sendo derramada em nós. Ó Deus, para que nós possamos derramar a vida do Senhor em outros. Fale conosco nesta noite, Pai. De uma forma, Deus, espetacular, de uma forma tremenda, Pai. Em nome de Jesus eu oro e peço amém, queridos. Vamos lá, então, para a ministração, né, vamos, na verdade, fazer aqui um bate-papo. Eu gostaria que vocês estivessem interagindo aí no chat, né, juntamente conosco, enquanto estivermos aqui conversando sobre este assunto. Antes, porém, de eu entrar, né, no assunto propriamente dito, eu queria que você refletisse um pouquinho nessas perguntas. Não precisa responder não, tá bom? Você vai ouvir e vai responder para você mesmo. Agora, se você quiser compartilhar, fique à vontade, não tem problema nenhum, tá bom? Deixa eu te perguntar, como tem sido a sua célula? Ela tem sido uma célula saudável? Uma célula dinâmica? Uma célula produtiva? Uma célula assim abençoada? Uma célula onde que cada encontro, no final, fica aquele gostinho, poxa, já acabou? Não, poxa, foi tão rápido. Tomara que chegue logo, né, amanhã, para que a gente possa estar novamente, para que nós possamos estar novamente, né, compartilhando uns com os outros, vivendo realmente essa vida com Jesus, que é maravilhosa. Queridos, porque célula não é só o encontro um dia na semana, online ou presencial. Célula é todos os dias, célula é o nosso dia a dia, né? E quando nós temos contato com os nossos irmãos, com os nossos liderados queridos,
Então, aí sim é um momento onde nós vamos compartilhar, onde nós vamos ouvir, nós vamos poder falar, nós vamos compartilhar, nós vamos ter unidade. Mas célula é o nosso dia a dia, né? Então, esteja, né, refletindo sobre isso. Como tem sido a sua célula? Tem sido só um encontro semanal? Ou tem sido realmente um estilo de vida? Tem sido a forma de você realmente, né, estar gerando vida, derramando a vida de Cristo na vida de outras pessoas? Vamos lá, queridos. O que isso tem a ver com o que nós vamos falar hoje? Tem muito a ver. Colossenses, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 4. E nós vamos ler apenas o verso 2, né? Vou ler apenas uma parte do versículo 2. Diz assim: dedique-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Dedique-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Bom, nós já fizemos uma oração para iniciarmos o Tadel, né? Para iniciarmos esse treinamento. Estamos atentos aí, estamos, né, apostos aí para receber o que Deus tem para nós, para o que o Senhor tenha a nos falar, nos ensinar nesta noite. E vamos então agradecer ao Senhor. Coloque aí no chat um motivo apenas. Eu sei que tem muitos, mas apenas um motivo pelo qual você pode ser grato ao Senhor neste momento. Tá bom? Coloque aí. Vai lá. Vamos lá então, hein? Vamos lá. O apóstolo Paulo, queridos, ele estava ensinando a igreja de Colossos como que eles deveriam agir logo após a sua entrega, nessa nova vida em Cristo. Estava no começo dessa igreja. Então o apóstolo Paulo dá várias orientações, várias instruções de como eles deveriam ter um melhor relacionamento com Cristo, né, com o seu Senhor e Salvador agora, como se relacionar com o Senhor, como que deixar essa vida, né, antiga para trás e as coisas novas que estavam surgindo a partir dessa nova vida em Cristo. E ele também dá algumas orientações de como você ter um relacionamento com as pessoas, né? Ele vai orientar como que o marido deve se portar, como que deve ser o relacionamento dele com a sua esposa e vice-versa, né? A esposa com o esposo, os servos como deveriam agir, como que os escravos deveriam agir, como que os patrões deveriam agir, os empregadores, e assim vai. Ele dá todos os detalhes de como deveria ser o relacionamento agora, né, entre eles, a partir do momento em que eles têm uma nova vida em Cristo. E aí, né, essa carta de Colossenses, né, que termina no 4º capítulo, o apóstolo Paulo fecha essa carta com algumas instruções poderosas que eu quero destacar. Claro que toda a carta ela é muito maravilhosa, nos ensina muito mesmo, né? Mas eu quero destacar aqui no capítulo 4, do verso 2 que nós lemos aqui, do versículo 2, 3 verbos que o apóstolo Paulo destaca, coloca aqui nesse versículo, que é dedicar-se, vigiar e agradecer. Então eu dei o tema dessa palavra de hoje, dessa reflexão, de orar, vigiar e agradecer. Amém? Então, queridos, vamos lá. Vigiar, né? Dedicar, que é a primeira coisa que ele coloca. Dediquem-se em oração. Dediquem-se à oração, né? Dedicar é o quê? É buscar se entregar a algo ou alguém. Ou seja, colocar alguma coisa aos cuidados ou à proteção de alguma pessoa. No nosso caso, ele estava ensinando, tanto para eles quanto para nós aqui, que essa lição também nós vamos pegar, né? Que nós devemos dedicarmos, né, à oração, ou seja, colocar diante de Deus, entregar para Deus, né? Colocar nos cuidados do nosso Pai Celestial as nossas necessidades, as nossas petições, né? Nós devemos entregar para Ele as nossas petições. Vigiar, estar prestando atenção, fazer guarda, proteção, fiscalizar, atentar,
tomar conta de, observar com atenção, olhar, estar atento, né? Estar assim, olhando por todo lado, estar realmente protegendo, cuidando, fiscalizando, vigiar, tem todas essas características aí, queridos. E agradecer, mostrar gratidão a algo, né? Ou por algo ou alguém. Um coração agradecido, ele faz o quê? Ele reconhece o que a outra pessoa fez por ele. Um coração agradecido, ele rende graças, né? Ele recompensa, ele é grato. Em outras versões, este versículo, ele diz assim, ao invés dele colocar dedique-se, ele coloca perseverar em oração. E também, ao invés de colocar vigiar, estarmos vigilantes, estarmos atentos, ele coloca aqui velar, com ações de graças. Aí ele coloca, em vez de agradecidos, gratidão, ele coloca ações de graça, que dá no mesmo, né? Mas eu peguei isso porque, às vezes, vamos também acrescentar essas outras palavras dentro desse versículo. Perseverar significa conservar-se firme, ou seja, ser constante. Você persistir, prosseguir, você continuar, dar continuidade. Não é apenas um momento. Perseverar é algo constante, é algo firme. Conservar firme. Velar significa estar de vigia, de guarda, de sentinela, ou seja, atento a tudo, né? Observando tudo, em todos os lados, né? Para que você não seja pego de surpresa, para que você não seja pego de qualquer maneira. Este versículo, querido, na tradução da Bíblia judaica completa, diz assim: insistam na oração, permanecendo alertas e sendo agradecidos. Queridos, só de ler esse versículo em várias versões, em várias traduções, queridos, nós já somos, né, assim, nós já aprendemos muito, nós já somos enriquecidos muito, apenas de lermos várias versões deste versículo. Então, ou seja, nós lemos uma que é da NVI que diz assim: dediquem-se à oração. Outra já fala o quê? Como eu coloquei aqui, perseverar em oração. E já aqui nessa última, insistam em oração. Eu poderia não falar mais nada aqui, porque eu tenho certeza que Deus já falou com você. Você tem sido dedicado à oração? Você tem perseverado em oração? Você tem insistido na oração? E assim vai, né? Olha, queridos, como que Deus falou comigo? E eu creio que Deus também vai e já está falando com você. E o melhor de tudo, não é só nós ouvirmos, nós temos conhecimento, mas o melhor de tudo isso é que essa palavra, a palavra de Deus, ela gera em nós vida, ela gera em nós transformação, ela gera em nós mudança de vida. E é isso que realmente o Senhor espera de mim, de você, de todos nós. Que esta palavra nessa noite, querido, gere mudança de vida em nós. Amém? Mas vou falar sobre isso mais à frente. Queridos, o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Colossos exatamente isso aí. Algo que eles poderiam falar: mas isso aí a gente já sabe que tem que fazer, né? A gente já sabe que tem que fazer isso. A partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, eu já aprendo que eu preciso, né, orar, que eu preciso falar com Deus, que eu preciso me relacionar com Deus. Mas ele dá ênfase a isso. Ele coloca aqui como a sua última instrução, para que isso ficasse muito bem gravado no coração, na mente deles, e para que eles praticassem essa palavra. Porque isso era muito importante, queridos, muito importante. Sabe por quê? Olha só, porque eles precisavam muito de suas próprias orações. Nós precisamos muito das nossas próprias orações. Muito mais do que nós recebermos oração de alguém, nós precisamos orar
É muito bom receber, mas a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Então, olha só, Paulo sabia que era muito importante, que era muito necessário que o povo de Colossos, a igreja de Colossos, lá de Colossos, aprendessem a viver essa vida de relacionamento com Deus, de que eles precisavam de se alimentar, eles precisavam saber preparar o alimento e se alimentar, e não só receber o alimento de outra pessoa. Queridos, eu e você, nesses últimos dias, somos desafiados a isso, a sermos independentes nessa área. Não podemos viver como bebês espirituais para sempre. Nós precisamos crescer, ser maduros, porque Deus só confia coisas grandes, Deus só dá projetos maiores a pessoas maduras, a pessoas que têm condições de executar, de fazer projetos maiores. Você quer ter uma célula grande, uma célula saudável, uma célula frutífera, uma célula em comunhão, uma célula alegre, contagiante? Queridos, você precisa ensinar, você precisa primeiro saber se alimentar e ensinar a sua célula a se alimentar, a ter a sua vida espiritual, a base espiritual, né? A base da nossa vida espiritual. Eles precisam fazer isso sozinhos, não podem ser dependentes. Não podemos ser cristãos, discípulos do Senhor, viver de cadeira de roda, de bengala, né? Não podemos, nós precisamos aprender a levantar e a andar. Queridos, querido líder, querido discípulo do Senhor, Paulo sabia como era importante que a igreja de Colossenses aprendessem a fazer suas próprias orações, a terem uma vida de oração, pois as lutas, as dificuldades, os vendavais, as tempestades, os desertos que estavam por vir, queridos, eles só suportariam, eles só cresceriam e passariam por tudo aquilo se eles estivessem em uma vida constante, uma vida firmada em Deus, em oração. Para que eles pudessem vencer as dificuldades nos relacionamentos, né? Os casais, os filhos, os irmãos, os empregadores, os empregados. Eles só iam conseguir vencer somente sendo transformados e conquistariam essas vitórias, esse crescimento, esse amadurecimento. Eles teriam essas vitórias se eles tivessem uma vida firmada em oração, se eles tivessem uma vida cultivada em oração, em um relacionamento mais íntimo com Deus. Queridos, e tem coisas que só Deus pode fazer. Tem coisas que o outro pode fazer por mim. Mas tem coisas que só eu posso fazer por mim. E eu entendo que Paulo estava ensinando exatamente isso. Olha aqui. É você que precisa desenvolver a sua vida de oração. É você que precisa buscar a transformação, o crescimento, o amadurecimento. É você que precisa correr atrás disso. Este conselho de Paulo, querido, nos leva a refletir sobre sermos mais dedicados à oração. Sobre sermos dedicados à oração. E sem nos esquecermos, porque já vem junto aí, que ele coloca lá, esquecermos de sermos vigilantes, de estarmos atentos e também de termos um coração agradecido, de sermos gratos a Deus. Queridos, porque uma pessoa com um coração ingrato, ela não vai saber dar graças. Uma pessoa que tem um coração ingrato, ela não vai ser constante em oração, ela não vai ser constante em vigiar. Ela está tão preocupada em murmurar, em reclamar, em achar que nada está bom, em que está faltando sempre alguma coisa, que ela vai se esquecer de olhar e ver os grandes feitos do Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua célula, sobre a sua igreja. Então, queridos, é muito importante que nós estejamos atentos a esse conselho de Paulo, que nos leva a refletir que nós precisamos nos dedicar à oração,
estarmos vigilantes e termos um coração grato, porque sem essas ações, sem praticarmos isso, nós não vamos sair de onde nós estamos. Não vamos sair de onde nós estamos. Ou, o que é pior, podemos morrer. Podemos morrer. A vida de oração de um servo de Deus não pode, de modo algum, ser negligenciado. Ele não pode ser negociado. Mas ela precisa ser trabalhada, desenvolvida. Ela precisa ser uma atividade praticada todos os dias. Ela precisa ser uma ação que precisa ser praticada todos os momentos da nossa vida. Nós não podemos ser passivos a esta situação, a ficarmos dependentes de outros para orar em favor de nós, pela nossa célula, pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa igreja. Não, queridos, é algo que eu e você precisamos desenvolver. E não podemos esquecer que precisamos de vigilância, estarmos sempre em estado de alerta e também de sermos agradecidos a Deus por tudo. Sermos agradecidos por tudo, é isso mesmo. Pastora Adriana, você quer dizer o quê? Que eu tenho que agradecer a Deus porque eu estou doente, porque eu estou com dor, ou porque eu estou passando uma dificuldade na minha família. É isso mesmo, queridos. Nós devemos ter um coração grato por tudo. Não é só pelas coisas boas. Nós devemos ter um coração grato por tudo, sabe por quê? Porque é nesses momentos de deserto, é nesses momentos de luta, que nós nos aproximamos mais de Deus. Normalmente é assim, que nós nos aproximamos mais dEle, que nós vemos a ação dEle, a mão dEle, a proteção dEle, o cuidado dEle. Queridos, é nesses momentos, e nós temos que agradecer a Deus também por isso, porque eu sou quem eu sou hoje, porque eu nem sempre tive tudo como eu quis, ou como eu gostaria que fosse. Eu passei momentos difíceis, eu já senti dor, né? Eu já perdi, eu já tive conflitos, eu já acertei, eu já errei. E você também, eu creio que é desse jeito. Temos que agradecer a Deus por tudo, queridos, e tirar lições de todos os momentos na nossa vida. Um coração grato alegra o nosso Pai. Um coração grato, queridos, atrai as bênçãos de Deus para a sua vida. Um coração grato atrai o céu, a terra. Queridos, como o nosso pastor ministrou no domingo, os céus já estão abertos. E quando nós temos esse coração grato, querido, flui de uma forma assim maravilhosa. É céu na terra mesmo. Nós queremos, queridos, nesta noite, desafiar a cada discípulo do Senhor, a cada líder, a crescer. Então esteja atento, queridos. Podemos resumir essa palavra, esse versículo em orar, jejuar e agradecer. Quando que nós devemos fazer isso? Em todo tempo. Em todo momento, querido, você deve fazer isso. Acordou, abriu seus olhos. Bom dia, Espírito Santo. Qual é a nossa agenda de hoje? Eu já tenho uma agenda, mas qual é a sua agenda para mim hoje? O que nós vamos fazer hoje? E aí, dali em diante, você desenvolver um dia de relacionamento com Ele, de conversa com Ele. Oração não é isso? Não é uma conversa? Então, você vai falar, você vai ouvir, e durante o dia vocês vão se relacionando. Ah, eu vou fazer isso. Ah, não, Espírito Santo, não é melhor não fazer isso? Tá bom, então não vou fazer. Ah, sim, é para mim avançar? Então eu vou avançar. Eu vou fazer. E aí, durante o dia, você vai conversando com Ele em todo o tempo. Não é parar. Claro que é importante, e nós precisamos disso, do nosso tempo a sós com Ele. Mas oração, queridos, uma vida de oração é muito mais do que nós termos um tempo de TSD. É o dia a dia, é o nosso relacionamento com Ele em todo dia, durante todo o dia. Então, queridos, que eu e você possamos realmente sermos melhores do que nós fomos até hoje, na nossa vida de relacionamento com o nosso Senhor, com o nosso amado Pai, com o Espírito Santo, com Jesus, com essa trindade maravilhosa. Não podemos viver apenas de momentos de oração, mas nós devemos perseverar, ser constantes, vigiar, velar pelos motivos pelos quais nós estamos buscando, estamos orando.
Você deve ter uma lista de oração. Você deve ter, né, motivos para que você esteja falando com o Senhor, pedindo, né? Em alguns momentos na oração nós pedimos, outros momentos nós agradecemos, outras vezes nós intercedemos, né? Nós colocamos, né, no lugar em favor de outros, porque o aspecto da oração, né, é muito maior, e eu não vou entrar aqui nesses detalhes, mas é muito maior, né? Não é apenas também pedirmos, não, né? É muito mais do que isso. Mas nós precisamos então ser constantes. Não podemos viver de momentos de oração. A hora do almoço eu vou orar. Acordei, né? Orei. Depois na hora do almoço eu oro. Depois à noite, na hora do meu jantar eu oro. Na hora de dormir também eu oro. Na hora da célula eu oro. Na hora do culto de celebração eu oro. Não, isso são momentos. Nós precisamos ter uma vida constante. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala isso. Dediquem-se, perseverem, insistam. Então, queridos, essas palavras nos levam a entender que não é momentos, é uma constância, é em todo tempo que nós devemos apresentar, que nós devemos falar com o Senhor, colocar diante dele os motivos, né? A nossa pauta de conversa. Como temos levado a nossa vida de oração? Como você tem levado a sua vida de oração? Você tem sido insistente? Você tem sido constante? Ou você tem sido ocasional? Você tem sido de momento em momento? Não precisa responder aí. Reflita sobre isso. E é você e Deus aí agora. Amém? Queridos, quando Deus trouxe essa palavra no meu coração, já tem mais de 2 meses que Deus colocou essa palavra no meu coração, eu não me senti pressionada. Eu não me senti, sabe, como se Deus estivesse me dando umas palmadas. Não, mas eu me senti assim, amada. Eu me senti assim, sabe, Deus falando assim: filha, eu quero você mais perto. Filha, eu quero ter mais tempo com você. Filha, eu quero participar do seu dia. Filha, eu quero te ajudar. Eu quero sim, eu quero passar todos os momentos bons, momentos ruins. Eu quero estar mais perto de você. Eu quero você mais perto de mim. Foi tão gostoso isso, foi tão bom. Sabe, porque só quer estar perto, só quer que a gente esteja junto quando a pessoa nos ama, quando nós nos amamos. É que nós queremos estar junto de alguém. Quando você não gosta da pessoa, ou quando você não tem muita afinidade com a pessoa, você não tem muito motivo para querer estar perto dessa pessoa. Mas quando você gosta dessa pessoa, quando você ama, quando você se identifica com essa pessoa, você não quer estar perto o tempo todo? Não é verdade? Eu sou assim. E eu sei que você também é assim. Porque nós somos parecidos com o nosso Pai. E Ele sempre quis estar conosco. Ele sempre quis e quer estar conosco. E aí eu senti assim, sabe, esse amor de Deus, sabe, esse cuidado dele, ele querendo estar mais próximo de mim. Eu percebi que eu é que, na verdade, estava me dedicando pouco, que estava querendo me aproximar, que eu estava, menos do que ele gostaria que eu estivesse. Por quê? Não porque eu não queira, eu queria sim, mas é porque eu estava dando mais atenção para outras coisas. E parando e deixando de desfrutar mais dele. E eu quero dizer que nesses 2 meses eu tenho assim, realmente experimentado de algo tão gostoso de Deus, de algo tão bom. Eu estou falando para você que é algo que eu tenho experimentado. Sabe, eu tenho experimentado. Eu posso dizer para você, vai que dá certo. Vai que você vai se dar bem. Não tem aquela frase que o pessoal fala assim: cola em mim que é sucesso? É isso aí, cola em mim que é sucesso. Sabe, comece a praticar essa palavra que você vai ver, ó, sucesso garantido, gente. Sucesso garantido. Então, como você tem levado a sua vida de oração? E aí eu vou além. Como você tem sido, como que tem sido o seu relacionamento com Deus? Como tem sido o seu relacionamento com o Pai? Como tem sido o seu relacionamento com o Espírito Santo, que está aqui, dentro de você? Você tem sido insistente? Você tem sido constante? Ou você tem sido ocasional? Ou você tem tido apenas momentos de
se encontrar e falar, oi, tudo bem? Como é que você tá? Ah, eu estou bem. Ah, tá acontecendo isso. Ah, tá bom, tchau. Ou você tá todo momento, sabe, aquele, como a gente fala, aquele chicletinho, igual filho quando fica assim, mãe, né? Ou pai. É desse jeito, queridos. Se estivermos tendo um relacionamento saudável, se estivermos tendo um relacionamento, querido, abundante com o Senhor, com o nosso Pai, em oração, conversando com Ele, ouvindo Ele, eu quero dizer para você que as duas outras ações vão ser muito mais fáceis. Elas vão vir naturalmente. Que é o quê? Se nós tivermos esse relacionamento constante de oração, queridos, certamente nós estaremos vigilantes. Nós estaremos mais atentos. Nós estaremos com o coração, nós teremos um coração grato. Nós seremos agradecidos. Com certeza. Eu tenho certeza disso. Se você estiver tendo uma vida de oração saudável, você está vigilante e tem um coração grato. Vamos praticar esta palavra? Não vamos apenas ouvir, ter o conhecimento e guardar? Não. Eu quero desafiar você a colocar em prática essa palavra. Mas espera aí, pastora, quando que nós vamos começar a colocar essa palavra em prática? Agora. Comece agora, não deixe para amanhã. Comece agora e coloca isso em prática agora, hoje, amanhã, depois de amanhã e depois. Todos os dias, queridos. Seja intencional, né? Crie estratégias, talvez, para que você possa realmente, para que isso se torne realmente algo constante na sua vida. Por exemplo, teve uma época aí no discipulado que a gente fez, né? O discipulado que a gente fez assim, olha, a pessoa tinha dificuldade de ler a Bíblia, de orar. Então, ela é apaixonada com café. Quantos gostam de café aí? Eita, eu sei que tem uma galera aí que quando a gente faz jejum de café, meu Deus do céu. Não é? Então, aí como que a gente faz? Como que alguns faziam? Olha, sem Bíblia e sem oração não tem café. E aí começamos esse propósito aí, hein? Desafiado. Aí cada um, né, via aquilo que realmente era para você fazer. Por exemplo, eu não sou muito de tomar café. Quando tem jejum de café, por exemplo, eu faço jejum de suco, de chá, né? Porque eu não tomo café todo dia. Então, para mim, mas para você talvez essa seja uma, né? Sem Bíblia e sem oração não tem café. Né? Para mim, de repente, seria, olha, sem me alimentar de manhã não tem Bíblia e nem... sem a Bíblia e oração não tem o alimento de manhã. Seja lá o que for, porque nem sempre eu paro para tomar o café da manhã. Às vezes como só uma fruta, alguma coisa assim. Então, cada um vai, né, criando estratégias. Né? Outros falam assim, olha, sem televisão, ou sem a Bíblia e sem a oração não tem televisão. Sem a Bíblia e sem a oração não tem o celular. Não tem no Instagram, certo? Cada um vai criar uma estratégia. Ou vai chegar para o seu discipulador, né? Para o seu líder de célula, para o seu pastor, sei lá, né? E vai falar assim, olha, me ajude todos os dias. Me dá um lembrete aí, me cobre, né? Você já leu a Bíblia hoje? Você já orou hoje? Para que ele... Mas você tem que estar disposto, tá? A realmente ouvir a pergunta dele e você responder se sim ou não sendo, né, verdadeiro. E também sem se chatear, porque você, afinal de contas, deu liberdade para ele fazer isso, certo? Querido, seja intencional, mas não deixe, né, mas não viva sem você realmente se dedicar à oração, sem vigiar e sem ter um coração grato. Coloque os motivos diante de Deus. Insista, persista, né? Esteja vigilante. Olha, como que eu posso estar vigilante? Queridos, com quem você tem andado? Essas pessoas têm te afastado de Deus ou elas têm te aproximado de Deus? Seja vigilante no que você está fazendo no seu celular, na internet. Isso tem te aproximado de Deus ou isso tem te afastado de Deus?
O que você tem vivido, tem praticado, as suas ações, a sua fala, tem te aproximado de Deus ou tem te afastado de Deus? Seja vigilante no seu dia a dia, nos lugares onde você tem ido, o que você tem feito, com quem você tem estado. Seja vigilante, queridos. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, queridos, imagine você, Paulo, quando deu a instrução para a igreja de Colossenses, eles estavam no início da sua caminhada cristã, eles estavam lá no início, né, de todo esse processo que chegou até nós. E nós já estamos no final desse processo, porque Jesus vem, Jesus está chegando, Jesus está se aproximando. Aliás, já está chegando mesmo. E nesses últimos dias, queridos, é que nós precisamos ainda mais dessas orientações de Paulo. Nós precisamos colocar em prática ainda mais esta palavra. Nos dedicar, ser constantes, insistir na oração. Nós queremos o avivamento. Nós precisamos desse avivamento. Não precisamos, não estamos falando como, né, nós acabamos de ver essa série aí do avivamento que precisamos. Não é só do mover, o mover vai ser a consequência da nossa vida, da nossa busca por esse avivamento. Esse avivamento é exatamente isso, essa transformação de vida, essa mudança de vida, essa mudança de ambiente onde nós nos encontramos, que gera essa atmosfera da manifestação da presença de Deus. Isso é resultado de uma vida de avivamento. Queridos, nós precisamos ter essa vida de oração, de vigilância, de agradecimento, de ações de graça, sabe para quê? Não é só para nós nos mantermos, mas é para nós atrairmos pessoas para Jesus. E é isso que nós queremos na célula. Além de estarmos, né, sendo bem cuidados, nós atrairmos pessoas para Jesus. O resultado sempre vai ser esse. O que Deus quer fazer na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na nossa igreja, na sua célula. Queridos, o resultado tem que ser vidas sendo salvas e transformadas. Nós precisamos atrair, e para nós atrairmos pessoas para Jesus, para nós atrairmos o céu, né, a manifestação da presença de Deus no nosso meio, nós temos que ter vida com Deus, temos que ter relacionamento com Deus. Olha, a parte de Deus já está garantida. Agora depende de nós. Eu quero fechar essa palavra com o texto de Lucas 11, no versículo 9 e 10. Que diz assim, olha, Jesus, o próprio Senhor Jesus nos ensinou a forma pelo qual nós devemos pedir. Olha só, ele diz assim o texto: por isso eu lhes digo, quem disse? Jesus, né? Peçam continuamente. Continuamente, queridos, e lhes será dado. Então, olha só, o ser dado, o ser recebido já está garantido. Nós temos o sim e o amém para todas as coisas. Mas ele fala aqui, olha, peçam continuamente, todos os dias, né? E lhes será dado. Procurem e encontrarão. Continuem batendo e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede sempre, recebe. E o que procura continuamente, encontra. E aquele que não para de bater, a porta será aberta. Oh, aleluia, queridos. Que maravilha, olha só, Jesus reforçando. Jesus garantindo aquilo que o apóstolo Paulo, né? Jesus já tinha dito isso. E aí o apóstolo Paulo dá esse conselho a Colossenses, à igreja de Colossenses e a nós também. Queridos, que nós devemos ser constantes, insistirmos, permanecermos, né? Perseverarmos em oração. E ele fala aqui, ó, nos será dado, nós encontraremos, nós receberemos, portas serão abertas. Queridos, queridos, isso não quer dizer que nós não vamos ter dias difíceis. Nós vamos ter dias difíceis.
Nós vamos passar por momentos de tempestade, sim. Mas olha aqui está a garantia de que se nós estivermos nele, que se nós estivermos, se sermos constantes, se nós formos perseverarmos, se nós persistirmos, queridos, se nós vigiarmos, se nós estivermos velando, se nós tivermos um coração agradecido, um coração grato, em todo tempo com ações de graça, queridos, nós receberemos o melhor que vem do Senhor para nós. O que nós precisamos? Não é só o que nós queremos, mas o que nós precisamos e muito mais. Aí eu entro, com aquela minha fala, não tem como. Imagine só. É claro que nós vamos receber os mimos do nosso paizinho, claro. Se nós estivermos juntinhos dele, ele não vai só, cuidar das nossas necessidades, mas ele vai sempre além. Queridos, Deus nos chama, nosso Pai nos convoca a estarmos realmente vivendo um tempo de avivamento. Eu creio nisso. Nós vamos ver muitas coisas acontecendo nas nossas células. Nós vamos ver muitas coisas acontecendo na nossa igreja. Nós vamos, queridos, ver e vamos experimentar. E vamos fazer parte desse mover de Deus. Eu creio nisso. Mas para isso, queridos, nós precisamos nos relacionar com Ele. Nós precisamos de orar. Nós precisamos orar. Orar, 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 insistir, buscar, bater continuamente. Por isso nosso pastor tem nos convocado a estarmos em oração. Nós tivemos um encontro com a nossa liderança. E no final desse encontro nós desafiamos os nossos líderes. A nós, toda semana, nós estamos jejuando no dia da nossa célula. Estamos jejuando no dia da nossa célula e estamos tirando um tempo de oração pela nossa célula, pela nossa igreja, pela nossa família, queridos. Tudo começa aqui, no nosso relacionamento com o Senhor. E daqui para frente, queridos, não tem como o Senhor não derramar um avivamento sobre nós. Porque através da oração nós vamos nos unir a Ele, nós vamos nos unir uns aos outros, nós vamos falar da mesma linguagem, nós vamos agir da mesma forma e nós vamos atrair pessoas para Jesus, queridos. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite e a partir desta noite, a partir de agora, você comece a usufruir, a praticar esta palavra. Vamos orar? Feche os seus olhos aí e fale para Deus, você e Ele. Se você não está tendo essa vida constante, essa vida insistente de oração, de perseverança, faça um propósito com Deus. Seja intencional, como eu falei, sabe? Busque estratégias para que você cresça nisso, queridos. Porque a nossa vida nesses últimos dias depende do nosso relacionamento com Deus. Não dependa de ninguém. Busque diretamente da fonte. Busque diretamente da fonte. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Nós louvamos ao Senhor por esta palavra, Senhor, que o Senhor trouxe ao nosso coração e tem nos levado, Senhor, a viver um tempo tão bom, um tempo tão gostoso com o Senhor. Pai, quando tenho experimentado momentos de dor, eu tenho, ó Deus querido, também experimentado o alívio do Senhor. Quando tenho experimentado, Senhor, momentos de dificuldades, ó Deus, em outras áreas na minha vida, eu tenho experimentado o Teu socorro, a Tua proteção, o Teu cuidado, o Teu favor, Senhor. E eu sei que o Senhor não tem filhos prediletos. Eu sei que assim como eu sou amada do Pai, como eu sou querida do Senhor, eu sei que também os meus irmãos são amados, são queridos do Senhor. Ó Pai, se o Senhor tem filhos prediletos, ó Deus, todos nós somos prediletos do Senhor. Isso é maravilhoso. E nesta noite, Senhor, a Tua palavra, Pai, tem nos desafiado, Senhor, a nós, ó Deus, nos aproximarmos ainda mais do Senhor. A termos um relacionamento mais constante, ó Deus, com o Senhor. Não momentos de relacionamento, mas algo mais profundo, mais intenso, Senhor. E nós queremos isso. Eu quero isso. E eu sei que os meus irmãos também, ó Deus, têm aí falado com o Senhor neste momento.
E eu peço que o Senhor realmente sonde os seus corações e vê se há, ó Deus, algo mal, se há algum caminho mal, que o Senhor nessa hora esteja tirando, limpando, ó Deus querido, ó Deus fazendo, ó Deus, o que for preciso, ó Deus, para que os meus irmãos, ó Deus, estejam se voltando completamente para o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que toda cegueira espiritual seja curada agora, em nome de Jesus. Que todo comichão nos ouvidos, ó Deus, seja nessa hora retirado em nome de Jesus. Pai, que a tua igreja, os teus discípulos, ó Deus, os líderes, ó Deus, estejam atentos, ó Deus, a esses últimos dias, em que o Senhor diz que nós deveríamos estar, ó Deus, mais vigilantes. Porque os dias são maus e nós precisamos estar prontos para o grande momento em que o Senhor está chegando, o Senhor vem e nós queremos estar com o Senhor para sempre. Por isso, Pai, nos ajude a sermos vigilantes, ó Pai, em tudo e em qualquer situação, ó Deus, da nossa vida, familiar, espiritual, ministerial, ó Deus, profissional, em todas as áreas, Senhor, nos ajude a estarmos atentos, que o Teu Espírito nos ajude, Senhor, a estarmos, ó Deus, realmente, ó Deus querido, atentos. E nada, Senhor, venha, ó Deus, nos atrapalhar, continuarmos focados, ó Deus, no Senhor. Estarmos, ó Deus, atentos àquilo que o Senhor tem, ó Deus, para fazer em nós e através de nós, Senhor. E dar-nos um coração grato, Senhor. Um coração agradecido por tudo, Senhor. Não só pelas coisas boas, mas por tudo em nossa vida. Dá-nos um coração grato, Pai, para que nós possamos enxergar os grandes feitos do Senhor. A Tua palavra diz, ó Deus, que nós devemos nos alegrar pelos grandes feitos do Senhor. E, ó Deus, eu sei que nos momentos, talvez, que nós podemos ver realmente os grandes feitos do Senhor, talvez nós não estejamos enxergando. Mas eu sei que o Senhor tem feito coisas grandiosas. No tempo, ó Deus, difíceis que nós temos vivido, nós temos, ó Deus, realmente experimentado coisas grandes do Senhor. Deus, e faz-nos enxergar isso. Nos dê um coração assim, grato, Senhor, por tudo, Senhor. Não como nós queremos, mas, ó Deus, também aquilo que nós queremos. Eu sei que o Senhor tem feito, tem realizado, mas às vezes não é para o nosso bem. Então, faz-nos enxergar, Senhor, também. Termos um coração grato ao Senhor por isso. Em nome de Jesus, eu coloco cada um dos meus irmãos, cada líder, cada discípulo do Senhor, cada, ó Deus, amigo que tem ouvido essa palavra, que eles possam, Senhor, experimentar, ó Deus, de mais intimidade com o Senhor através da oração, da vigilância e ó Deus, da gratidão do seu coração. Em nome de Jesus, que as nossas células essa semana sejam células frutíferas, células abençoadas, células, ó Deus querido, em que todos os dias eles possam experimentar e compartilhar algo poderoso do Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Um forte abraço no seu coração. Uma boa noite, hein?